Caríssimos irmãos, irmãs, amigos que todos os dias meditam a palavra de Deus aqui pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, neste momento, sinal de esperança. Hoje, terça-feira, sexta semana da Páscoa, vamos juntos rezar, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar o Evangelho de hoje, que é segundo São João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11. Diz assim a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. O que a palavra de Deus hoje no Evangelho nos diz? Primeiramente, precisamos contextualizar o momento que nós estamos vivendo na liturgia da igreja. Estamos na sexta semana da Páscoa. No próximo domingo, nós vamos celebrar a solenidade da Ascensão de Jesus. Jesus que volta para o Pai. E depois, na outra semana, concluiremos a liturgia do tempo pascal na grande solenidade de Pentecostes. Então Jesus está preparando os discípulos para a sua partida física deste mundo. Claro que Jesus falou isso tudo que nós acabamos de ouvir antes da sua morte de cruz. Depois, ressuscitado, também deixou essa mesma mensagem, mesmo que talvez não tenha dito isso, mas os discípulos sabiam que a sua ressurreição, a sua presença, as suas aparições eram confirmações da sua volta para o Pai. E a liturgia da igreja, então, nos preparando para estes momentos, faz com que a gente escute na liturgia essas palavras de despedida de Jesus. Primeira coisa que toda partida, ela causa um sentimento, pode causar um sentimento de vazio, de tristeza, como Jesus fala que os discípulos estavam sentindo isso, um coração entristecido, porque ele está dizendo: eu vou para o Pai, eu vou partir, e porque eu disse isso, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas a partida de Jesus ela é diferente. A partida de Jesus não deve causar tristeza. Ela deve causar esperança. Também a partida daquele que nós amamos. É natural que nós sintamos tristeza, ausência física de alguém. Mas essa palavra ela deve confortar o nosso coração também. Jesus confortou o coração dos discípulos. E é importante que quem vive a experiência também das perdas na sua caminhada possa sentir este consolo. Ele vai para o Pai, como também tantos de nossos irmãos e irmãs foram para o Pai. Só que Jesus preenche esta tristeza do coração dos discípulos com a vinda de alguém, o envio do defensor, o Espírito da verdade. Jesus diz: olha, se eu não for,
eu não tenho como enviar ele até vocês. Mas se eu for, ele será enviado. E será enviado para esclarecer alguns pontos. Mas Jesus não esclareceu tudo? Não na cabeça dos discípulos. E nem na nossa, talvez até hoje, depois de tanto tempo. Precisamos do defensor. Precisamos do Espírito da verdade. Precisamos daquele que vem, segundo Jesus, mostrar-nos pelo menos 3 coisas muito importantes: o pecado, a justiça e o julgamento. O Espírito é revelador. É o Espírito Santo que vai nos fazer conhecer muitas coisas. Aquilo que Jesus talvez tenha falado, sim, mas que ainda não tinha entrado na mente dos discípulos. Que talvez ainda eles não tinham se dado conta. Por isso que o Espírito defensor guia, ilumina, esclarece algumas coisas que ainda talvez, mesmo com todo o esforço de Jesus, nosso Deus, os discípulos não tinham entendido. E como nós também hoje precisamos entender tantas coisas, precisamos da luz do Espírito Santo que nos guie, até mesmo para saber o que é pecado, o que não é. A primeira coisa que Jesus diz, o Espírito Santo vai revelar o que é o pecado. Diz Jesus, o pecado de muitos que não acreditaram em mim. Muitos que ainda não acreditam. O Espírito Santo faz também que a gente tenha consciência de pecado em nossa vida. A justiça, diz Jesus. Aqui justiça é entendida no sentido de cumprimento das promessas. A palavra justiça é um pouquinho diferente o conceito daquilo que nós entendemos por justiça hoje. Na Bíblia, justiça significa cumprir toda a justiça, é cumprir toda a promessa. A justiça de Jesus voltar para o Pai. E o julgamento. O Espírito Santo também revela o julgamento. O julgamento principalmente do chefe deste mundo. São João usa muito essa expressão mundo, em contraposição àquilo que é bom. O mundo parece algo não tão bom no sentido do Evangelho de João. Não que a criação seja ruim, de maneira alguma. Mas o mundo São João usa para dizer aquilo que vem de fora, aquilo que não está no desígnio de Deus. E o chefe deste mundo nós sabemos quem é. Aquele que tem o poder de sorrateiramente entrar na nossa vida e querer desviar o rumo da nossa caminhada. E ele está condenado, diz Jesus. Então é o Espírito Santo que nos dá também essa clareza de entender o que é o pecado, o que é a verdadeira justiça e até mesmo o julgamento. Por isso peçamos este dom do Espírito Santo, já nos preparando para essas solenidades que se seguem, como falamos agora há pouco, o Espírito defensor, que vem sanar até mesmo alguma tristeza, alguma solidão, alguma desesperança que às vezes nós nos deparamos em nossa vida. Peçamos esta luz do Espírito que nos guie, do Espírito que nos defende, na minha, na sua vida, principalmente no dia de hoje. Pois isso é um sinal de esperança em nossa vida. O Senhor te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.